A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Painel 34, cujo tema será abordado é a defesa dos direitos da pessoa idosa. Me chamo Débora Cartagem, sou advogada, conselheira federal pela OAB Maranhão. Estou presidindo atualmente a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal. Presido também a Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Maranhão e estarei como mediadora neste painel, cuja duração será 1 hora. Iniciaremos apresentando nossa primeira palestrante, a doutora Heloísa Helena Barbosa, que é doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, pesquisadora na área de Direito, com ênfase em Direito Civil e Biodireito, procuradora de Justiça aposentada, advogada e parecerista, que abordará o tema Proteção da Pessoa Idosa em Tempos de Pandemia. Doutora, a senhora terá um tempo de 18 minutos para sua explanação e a palavra está com a senhora. Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite para participar de evento tão importante dedicado às repercussões jurídicas e sociais da pandemia de Covid-19, especialmente no que diz respeito aos idosos. Lembro de início que a faixa da população que mais cresce, segundo estatísticas, inclusive no Brasil, é dos idosos, o que reforça a relevância de tratarmos do tema. Tentarei ser breve, embora o assunto seja muito complexo. Focarei em 3 itens que considero principais para essa análise. Quem é o idoso? Quais os problemas dos idosos diante da Covid-19 e como proteger os idosos em tempos de pandemia. Quem é o idoso? Legalmente, de acordo com o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/2003, idoso é a pessoa, ou idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. O termo idoso remete à ideia de muita idade, ou seja, a noção de velho, que para o senso comum se representa através da figura de bengala. Embora não esteja de todo equivocada, essa figura não corresponde atualmente à ampla gama de pessoas que estão compreendidas na designação de idoso. O processo de envelhecimento é natural, ou seja, biológico, e atinge todo ser humano. Contudo, como já afirmou a doutrina, a velhice é um conceito multifatorial, contemplado não apenas por transformações biológicas e cronológicas, mas também por questões sociais e culturais que penso serem muito importantes. Para que o direito possa proteger, como determina a Constituição da República e o Estatuto do Idoso, as pessoas que se encontram nesse processo de envelhecimento, é indispensável considerar essas questões sociais e culturais que estão envolvidas no processo de envelhecimento e que estão também além dos 60 anos. Na verdade, os aspectos sociais e culturais permitirão identificar a maior ou menor vulnerabilidade do idoso, isto é, a sua maior ou menor
fragilidade diante da vida. O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição da República, portanto, desde 1988, dedica especial atenção às pessoas vulneráveis, tais como as crianças, os adolescentes, as pessoas com deficiência, dentre outros, inclusive aos idosos, concedendo-lhe proteção diferenciada para atender às peculiaridades de cada um desses grupos. O que se constata é a existência de diferenças dentro do próprio grupo, ou seja, cada um desses grupos tem diferenças internas. Temos, assim, idosos que precisam de apoio, de cuidados especiais, de permanente atenção e auxílio pessoal e financeiro, e idosos que, ao contrário, se encontram no pleno exercício de suas atividades, inclusive profissionais, que prestam auxílio a outras pessoas, sendo inclusive patrimonialmente e, em muitos casos, sendo os provedores de suas famílias. À luz dessa compreensão do idoso, é que devemos analisar os problemas que enfrentam essas pessoas diante da Covid-19. Quais são os problemas diante da Covid-19? Os relatos cotidianos diante da pandemia, são os mais diversos no que tange às pessoas idosas. E, evidentemente, não estamos nos propondo aqui nem a esgotar todos esses problemas, né, fazer um relato completo, e muito menos a tentar solucionar ou apresentar soluções para cada um deles. Mas, principalmente, o que se procura aqui é dar visibilidade a esses problemas que muitas vezes eles são denunciados, são comunicados na mídia e por aí se encerra a questão sem nenhum encaminhamento de atendimento para esses problemas. Eu listei aqui alguns dos problemas que estão, como eu disse, na mídia, né? Primeiro, que foi constatado logo no início da pandemia, a teimosia dos idosos que queriam ir para a rua. Em tempos de confinamento, os idosos não queriam ficar em casa, queriam manter as suas atividades. O isolamento da família, né? Em muitos casos, foi proposto, inclusive, esse isolamento pelo próprio poder público, no caso do Rio de Janeiro, que propôs como solução para as pessoas de mais baixa renda alojá-las em hotéis distanciados de sua família. E muitas delas não aceitaram, exatamente nesse momento tão difícil, ficar longe de seus entes queridos. A falta de acompanhante no internamento, que é um problema tormentoso, pois sabemos que do alto nível de contaminação da Covid, por conseguinte, a não aceitação de acompanhantes, que muitas vezes eram indispensáveis, um problema que tem que ser resolvido caso a caso, né? Visando sempre o melhor interesse do idoso. A proposta, felizmente não adotada, de estabelecer a utilização de equipamentos como respiradores e etc., em razão de faixa etária, na suposição ou pressuposição de que os idosos viveriam menos do que pessoas mais jovens. Felizmente, até onde acompanhei o caso, essa proposta não foi aceita, né? Problemas de atendimento nos hospitais. Esses problemas de atendimento, por mais esforço que as equipes de saúde tenham dedicado, se verificaram, né? E esses problemas vão desde a dificuldade, às vezes, de identificação daquela pessoa que está sendo internada, que se apresenta e tem que ficar hospitalizada. Às vezes não tem documento, e como fazer a identificação dessas pessoas que entram nos hospitais e por lá ficam, e muitas saem dali, infelizmente, para o sepultamento, né? Outro problema também, que como advogada fui muitas vezes questionada pela família, pedindo auxílio, né? A desinformação quanto ao estado de saúde anterior à informação. E, em muitos casos, as pessoas eram internadas, eram diagnosticadas ou atendidas como fossem portadoras de Covid e, na verdade, estavam tendo manifestação de alguma doença anterior, de algum problema de saúde anterior. Além disso, essa desinformação, muitas vezes, chegava a uma situação mais grave, né, que é o atestado de óbito a ser emitido pelos hospitais, mais precisamente pelos médicos. Na dúvida, muitas vezes se coloca que a pessoa morreu de Covid.
sem haver a testagem nesse sentido. E muitas pessoas que não estão acompanhando esses casos indagarão qual é o problema de se colocar que a pessoa morreu de Covid. Como sabemos, em razão de ser uma doença altamente transmissível, o que se faz? Na hora que se constata que a pessoa tem, como causa da morte, Covid, há todo um processo de isolamento do corpo. O corpo normalmente é liberado já dentro de um caixão para que não haja contaminação nem dos familiares, nem das pessoas que trabalham nos cemitérios. E isso quer dizer que, para a família, não haverá enterro, não haverá despedida dos seus entes queridos. Isso é um problema social muito, muito delicado e que atinge as famílias de maneira muito dolorosa. A última consulta que eu tive sobre isso relatava o caso de uma esposa e de uma família desesperada, porque essa esposa e mãe, casada há mais de 50 anos, não podia se despedir de seu marido. E que, na verdade, depois se constatou que ele não tinha Covid e acabou, diante da insistência da família, por se emitir um atestado de óbito, dando a real causa-morte dele, porque se verificou que não tinha havido testagem. Então, são esses problemas que são cotidianos e multifacetados que as famílias e as próprias pessoas atingidas pela pandemia têm que enfrentar. A pergunta que se segue, né, que é o terceiro ponto que eu me propus a abordar dentro do breve tempo que ainda me resta, é como proteger os idosos em tempo de pandemia, diante dessa multiplicidade de situações de dificuldade e da variedade de situações que os idosos também se encontram. Alguns autônomos, como respeitar a autonomia dos idosos e como protegê-los diante da sua própria autonomia e como proteger aqueles idosos realmente frágeis, vulnerados pela doença e que muitas vezes se veem desamparados, né? Esses problemas serão maiores ou menores, evidentemente, conforme o grau de vulnerabilidade do idoso, se ele pode ou não expressar seus desejos, se ele pode ou não atuar de alguma maneira. O principal é, na medida do possível, se respeitar a autonomia do idoso, desde que, com isso, por exemplo, ele não vá contaminar uma família inteira, que ele não vá contaminar até uma comunidade inteira. Assim, o que eu posso concluir é que teremos que assegurar o exercício da autonomia dos idosos, que é um dos pontos mais delicados e mais difíceis de se cumprir diante do que está previsto no Estatuto, por um lado, respeitar essa autonomia e, por outro, conceder efetiva proteção aos mais frágeis, nos valendo os instrumentos legais que estão disponíveis a todos que quiserem resolver ou ajudar essas pessoas de maior vulnerabilidade. Agradeço a oportunidade e espero ter respeitado o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Heloísa, pela sua brilhante explanação, participação nesse evento. Nós que agradecemos a sua ter oportunidade de estar aqui ouvindo a sua brilhante explanação e seus conhecimentos. Passaremos agora à segunda palestrante, a doutora Lúcia Vânia Brandão, ela que foi a primeira mulher congressista do estado de Goiás na Assembleia Nacional Constituinte, foi deputada federal por 2 mandatos, ocupou a Secretaria Nacional de Assistência Social na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, plantou o LOAS, o BPC, e criou o PEC, de 2018, e relatora, foi senadora por 2 mandatos, de 2003 a 2018, e relatora da Lei Maria da Penha. Atualmente é secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás, e abordará o tema medidas governamentais adotadas para enfrentar a pandemia nas instituições de longa permanência. Doutora Lúcia Vânia, é um prazer tê-la conosco. Seu tempo também é de 18 minutos, e a palavra está com a senhora. Agradeço, bom dia a todos. Em meu nome, em nome do governo do Estado de Goiás, do governador Ronaldo Caiado, cumprimento a todos os participantes desta mesa. Quero cumprimentar a doutora Débora, que é a nossa moderadora, a doutora Heloísa Helena, que nos brindou com sua palestra, o doutor Marcos Cabreira,
cumprimentar doutor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB, doutora Sara Mendes, conselheira estadual, senhora Inês Guardiola, e todos os membros da comissão do advogado sênior e direitos da pessoa idosa OAB Goiás. Eu vou procurar me ater ao meu tempo, mas, inicialmente, eu gostaria de dizer que, como foi colocado aqui, fui secretária nacional de assistência social no governo Fernando Henrique. Ali eu pude implementar pela primeira vez a lei, elaborar a Lei Nacional do Idoso. Até então, o idoso vulnerável era tratado, ou era assistido pela LBA, e todo esse atendimento era um atendimento tido como benemérito, como caridade, e a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, essa situação se tornou todo o tratamento das pessoas vulneráveis passaram a ser, através da assistência social, uma política pública da Seguridade. Até a Lei Nacional do Idoso, como eu disse aqui, a situação do idoso no país era praticamente desconhecida. Havia um trabalho muito específico voltado para a população mais vulnerável. No entanto, era um trabalho no sentido de infantilizar o idoso. A partir da Lei Nacional do Idoso, estabeleceu-se que a terceira idade ela teria que ser vista com a sua especificidade, tanto na área de saúde, como na área de educação, na área de cultura, esporte, lazer, enfim, todas as áreas teriam que ter adaptação no sentido de tratar especificamente esse segmento. Ao mesmo tempo, tivemos, eu já agora como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu tive a oportunidade de presidir a comissão que criou o Estatuto do Idoso. E, através dessas duas leis, desses dois movimentos, nós pudemos caracterizar a terceira idade como uma atenção especial. E assim foi elaborado em todo o país uma política pública que é administrada nos estados e municípios através dos CRAS e CREAS. A Secretaria de Desenvolvimento, aqui no estado de Goiás, ela é responsável por coordenar as políticas sociais de proteção ao idoso e faz isso em parceria com estados e municípios. Então, todo esse arcabouço, hoje, ele é institucionalizado, nós temos os centros de convivência, que são os centros em que os idosos vão para trocar experiência, para participar de alguma atividade, que seja inclusão digital, que seja uma presença nas academias, aulas de teatro, enfim, uma série de atividades que possibilitam uma convivência entre as pessoas da mesma idade, uma troca de experiência. Esses centros de convivência, eles estão espalhados por todo o país, e temos os centro-dias, que são para aqueles idosos mais vulneráveis, que precisam de uma atenção especial, de medicamento, e que são atendidos durante o dia, e à noite eles voltam para casa. Temos as unidades de longa permanência, onde são os antigos asilos, onde nós temos uma atenção especial. E eu gostaria agora de voltar a esse segmento, como nós estamos tratando. Acho que a doutora Heloísa colocou muito bem todos os problemas que nós encontramos na área de saúde, mas nós temos tido aqui no estado de Goiás uma atuação muito no sentido da prevenção. Baseado no que vimos lá fora, principalmente na Espanha, quando a gente percebeu que essas instituições elas estavam suscetíveis de espalhar o vírus com mais facilidade, uma vez que essas pessoas ficam agrupadas ali, muitas vezes em condições que não permitem um isolamento. Então, diante disso, nós estabelecemos um plano de contingência, e nesse plano de contingência, nós levamos em conta aquilo que
a equipe técnica passou a observar e através dessas demandas, nós destacamos alguns cuidados que foram feitos. Cuidados com a higienização das unidades, ali oferecendo equipamentos individuais, máscara, álcool em gel, material de limpeza, reforço alimentar. Nós procuramos, nessas instituições, levar uma alimentação com um valor proteico mais alto, orientação aos cuidadores, principalmente aqueles cuidadores que precisam tomar o transporte coletivo, sempre orientando no sentido de chegar na instituição e fazer a higienização de toda a roupa, enfim. Outro aspecto importante que a gente percebeu, principalmente aqueles que ainda ficam em casa, é a questão da violência. A violência familiar, a violência doméstica intensificou neste período, e nós aqui temos uma delegacia que cuida dessa parte do idoso, e através da delegacia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, nós estamos orientando as famílias e orientando os próprios idosos no sentido de denunciar qualquer maus tratos. Tivemos também a preocupação de fazer, de orientar os cuidadores para as atividades lúdicas, porque o que nós sentimos nessas instituições é que os idosos estavam, alguns já em depressão, em função deste isolamento, a distância da família, a falta de visita, enfim, uma série de situações a que eles não estavam habituados. E, para isso, a gente acionou o pessoal para ações na área de artesanato, conseguimos que vários grupos musicais, vários grupos de cantores, principalmente sertanejo, que é a grande atração que nós temos aqui em Goiás, passaram a fazer serenata nessas instituições, cantando aquelas músicas mais antigas, e isso trouxe muita alegria para essas instituições. Posteriormente, cuidamos também da testagem. Procuramos testar o maior número possível de idosos e providenciar, em caso de contaminação, o isolamento. Esse isolamento, como colocou aqui a doutora Heloísa, eles se negam muito a sair de perto da família, ou de ir para um hotel, ou para uma casa especial. Então, a gente procura fazer esse isolamento da melhor maneira possível, mesmo dentro da família. Ao lado disso, procuramos, é claro que o governo não tem os recursos suficientes para cobrir todas as ações. Então, procuramos as parcerias, tivemos uma parceria muito importante com o Banco Itaú, que ofereceu às instituições nos municípios que têm maior número de unidades. O Banco Itaú, junto com o governo do estado, possibilitou a testagem, ao lado da testagem também equipamento de proteção individual, alimentação através da UVG, isso através do Estado. Conseguimos também, através do Itaú, dar a cada instituição um televisor, uma máquina de lavar, uma máquina de secar, enfim, uma série de ações que foram feitas. Parceria também com o Banco do Brasil, em que que o Banco do Brasil está destinando R$600 por cada idoso. Enfim, tivemos uma série de ações que nos permite hoje dizer a todos que estamos com essa situação sob controle. Tivemos alguns casos em algumas unidades,
mas a maioria está inteiramente coberta por essa prevenção e por essa vigilância que nós fazemos diariamente. No mais, eu quero também agradecer essa oportunidade que me foi dada, dizer da satisfação de podermos colaborar com esse congresso, que é de extrema importância. Acredito que essa questão da terceira idade, ela precisa ser mais conhecida de toda a sociedade, para que a gente possa avançar e para que a própria sociedade entenda a importância de trazer ações específicas para que o idoso possa ser incluído na sociedade e deixe de lado o isolamento, a solidão, para poder participar ativamente de todas as ações da sociedade. Temos também aqui um trabalho que é voltado para os condomínios que são de autoria do governo federal. Nesses condomínios, nós reservamos 10% das residências que são dedicadas inteiramente às pessoas idosas. E, portanto, há um cuidado não só na questão da habitação, mas há um cuidado também na questão do transporte coletivo. Agradeço a todos, espero ter contribuído com o nosso trabalho e quero mais uma vez agradecer a todas e todos por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês a nossa experiência, o nosso trabalho. Muito obrigada e um bom dia a todos. Doutora Lúcia, nós é que agradecemos a sua participação, seus grandes conhecimentos na área. Para a gente é um presente, né, estarmos participando hoje desse congresso, a Comissão Nacional, e com tantas pessoas tão competentes aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, doutora Lúcia. E a gente vai passar para o nosso terceiro palestrante de hoje, que é o doutor Marcos Cabreira, que é médico geriatra, professor titular da disciplina de geriatria da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, mestre em medicina interna pela UEL, doutor em ciência médica pela Faculdade de Medicina da USP, e que abordará o tema Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, um olhar da saúde. Doutor Marcos, prazer em tê-lo aqui, e a palavra está com o senhor. É um grande prazer estar aqui. Eu queria agradecer a generosidade da OAB, da comissão organizadora, por estar me convidando para dividir com as professoras esse momento tão importante, né? E que nós passamos a pensar de maneira diferente em todos os aspectos da nossa sociedade, e ainda mais na questão do envelhecimento. Então, eu fico bastante feliz, tá certo, de estar dividindo com vocês, e vou apresentar para vocês. Eu fiz uma apresentação e vou estar dividindo com vocês essas imagens, tá certo? Então, queria parabenizar também as professoras que me precederam pela visão, né, da questão do direito, da questão da assistência social, que muito vai contribuir para o nosso entendimento a partir de agora, que eu vou dar um olhar da saúde, para a gente ver como é que nós vamos estar analisando, tá bem? Então, assim, vamos falar do defesa dos direitos da pessoa idosa, né, que é um olhar da saúde. Na verdade, nós vamos falar do idoso e vamos falar da saúde. Queria só fazer uma retrospectiva nessa linha dos direitos da pessoa idosa. Muito foi falado aqui, mas eu queria comentar uma coisa importante, né? Você veja que nós começamos lá atrás a perceber que a proporção de idosos aumentou demais, e aí a gente falou, poxa, conseguimos o primeiro direito, o direito de envelhecer. Parece que a sociedade não sabia que tinha esse direito e conseguiu, né? Hoje nós somos aí de quase 15% de pessoas acima de 60 anos e vamos conseguir muito mais, tá certo? O segundo direito foi o seguinte, olha, parece que o idoso não se resume a muitas doenças, não. O idoso, ele tem
bastante doença, ele tem uma complexidade grande, só que ele tem o direito de envelhecer com saúde. Também foi uma coisa importante que a sociedade reconheceu. Poxa, espera um pouquinho, é possível ter um envelhecimento com saúde. E um terceiro momento foi o seguinte, olha, não é só não ter doença, não é só estar com a pressão bem, boa, o diabetes controlado, tudo certinho. Epa, você pode fazer parte da sociedade, você pode ser cidadão, né? O direito de ser cidadão, a gente também reconhece isso, né, como uma coisa importante, como uma coisa relevante para a inserção do idoso na sociedade. Essa sociedade que passou de 5% de idosos, que tem hoje 13%, 14%, 15% e vai ter 25%, ela tem que passar por esses momentos. Bom, já aprendemos que podíamos envelhecer, já sabíamos que não precisaríamos envelhecer só com doença, pode ser com saúde, e podemos ser um idoso cidadão. Aí a gente podia dizer o seguinte, do ponto de vista individual, né, é uma coisa que a doutora Heloísa também já colocou, a questão da autonomia. Quer dizer, é preciso ter um estímulo à identidade e ao livre-arbítrio. E essa questão do direito à autonomia parece que a gente reconheceu que é importante para esses indivíduos, tá certo? O direito à autonomia. Só que até aí, gente, tudo é conseguido se o indivíduo tem em boas condições, se ele não tem desvantagem social, se ele não tem grandes dificuldades. Mas aí nós temos que ter um grupo de pessoas idosas que não conseguem isso. E aí nós temos que garantir isso. As garantias sociais de facilidades, quer dizer, o direito à segurança social, é uma coisa importante. O Estatuto do Idoso acrescentou isso, colocou isso em pauta, né, e garantiu muita coisa bacana. Então também foi uma coisa positiva que aconteceu na vida da gente. E, por fim, né, o envelhecimento ele traz muito próximo à terminalidade, à finitude. E aí teve uma discussão muito grande sobre a morte digna e os cuidados paliativos. Também descobrimos, né, reconhecemos, fomos revelados ao direito de morrer com dignidade. Então, nesse cenário, que a questão da geriatria, da gerontologia, tem avançado, e tem avançado bastante no nosso país, até que chegou o novo coronavírus. E ele chegou chegando, né? Ele chegou interferindo, ele chegou contaminando o mundo inteiro, e a gente foi descobrindo, a gente foi se apavorando com esses dados, né? E aí atingiu o mundo todo de uma maneira um pouco heterogênea, mas ele atingiu o mundo todo, só que nós temos uma dura realidade. A Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela escolheu a sua vítima principal. Ela escolheu a sua vítima principal. E olha só, quem é a vítima principal da Covid-19? São os idosos. Vocês vejam que 85% das pessoas que morreram da Covid-19 no Brasil tinham mais do que 60 anos. É um número importante. Na Espanha, que a proporção de idosos é maior, isso chegou a mais de 95%. A mesma coisa na Itália. Então, vocês vejam que a Covid-19 ela tem uma gravidade muito maior entre esses indivíduos idosos. E isso repercutiu, respingou em muitas coisas que poderiam estar acontecendo, né? E muitos preconceitos, como foram bem ditos, bem apresentados, muitas dificuldades, né? Muitos enfrentamentos que nós tivemos. Mas a pergunta é o seguinte, quando a gente olha esses dados, a pergunta é o seguinte, mas o problema é ter 60 anos? Será que o que nos faz vulneráveis à Covid-19 é a data do nascimento nosso? É há quanto tempo nós nascemos? Não. Você veja que tem uma coisa importante. Quando a gente analisa os idosos, a gente faz essa pergunta, será que todos os idosos têm o mesmo risco de morrer pela Covid? Nós temos um grupo muito heterogêneo de idosos. Nós temos um grupo muito diferente de idosos. E quando a gente olha esse perfil, a gente fala o seguinte, será que essas pessoas têm a mesma chance de morrer de Covid? Não. Né? O grupo de idosos ele é muito heterogêneo. Nós temos a demência atinge praticamente 30% dos indivíduos acima de 80 anos. A dificuldade de locomoção,
tá certo? A gente tem a utilização de múltiplos remédios, nós temos dificuldade visual, dificuldade auditiva, então você veja que nós temos uma apresentação bastante heterogênea de toda essa população idosa. E é preciso que a gente faça uma reflexão também heterogênea do ponto de vista de direito, de conquista, de enfrentamentos, né? E para isso, né, a gente tem crescido muito a questão seguinte, olha, vamos ver como é que está a avaliação clínica funcional. Isso aqui é uma proposta do professor Edgar Nunes Moraes, que é um professor, um geriatra extremamente importante no país, na UFMG, e que ele coloca o seguinte, olha, nós temos uma classificação clínico-funcional interessante, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Vocês vejam que tem uma linha de envelhecimento fisiológico normal para o envelhecimento patológico, essa linha de evolução que a gente vai percebendo, e que a vitalidade dos indivíduos que envelhecem tende a diminuir conforme vai passando o tempo, mas não só o tempo, não só o relógio faz a vitalidade diminuir, mas os problemas de saúde. É possível você encontrar alguém de 80 anos com muita vitalidade e alguém de 61 anos com pouca vitalidade. E na medida que a vitalidade diminui, nós temos um aumento da fragilidade. E para isso, gente, com esses dois elementos da vitalidade e da fragilidade, a gente tem uma situação interessante, que é encontrar vários idosos. A gente chama de idoso robusto, aquele que tem alta vitalidade, aquele indivíduo que tem o risco de fragilização, mas eu queria chamar a atenção para esse idoso frágil. Esse idoso frágil que a pandemia está mostrando que é um grande problema, e talvez a sociedade não estava olhando para ele do jeito que poderia estar olhando antes, né? E você veja, quando a gente olha esse perfil, a gente fica pensando o seguinte, bom, quem é que morre mais? Quem é que morre mais? Esse estudo que eu vou apresentar é um estudo da mortalidade na Europa, e vocês vão perceber que nesses vários pontos de idosos, né? Aqui a gente tem os 10 tipos funcionais de idosos, nós temos uma mortalidade diferente em cada um deles. Todos têm 60 anos a mais, mas será que a mortalidade é igual? Não, a mortalidade aumenta de acordo com o padrão de fragilidade. Vocês vejam que no indivíduo robusto nós temos 7% de mortalidade, que nem é uma mortalidade tão alta, e olha lá, 55%, quase metade dos indivíduos idosos frágeis que se são cometidos pela Covid, acaba gerando a mortalidade como desfecho final. Então, vocês vejam que não só a idade faz diferença, mas sim a funcionalidade. E essa uma grande questão. E isso gera uma discussão importante que a doutora Heloísa também colocou, que é a proporcionalidade terapêutica. Quer dizer, nós já sabemos de antemão quem é o indivíduo que tem mais risco. Nós sabemos de antemão o indivíduo que tem essas alterações. Então, o tratamento para esses vários idosos talvez seja diferente mesmo. Tratar a Covid do indivíduo robusto, do idoso em risco de fragilização, do idoso frágil inicialmente, até um idoso no fase da final da vida, talvez seja diferente. É uma reflexão difícil, cruel de ser feita, mas eu acho que esse é um ponto que a gente tem que fazer uma reflexão. Como é que nós vamos tratar a Covid, por exemplo, daquele indivíduo com Alzheimer, que já não reconhece mais a família, que fica numa cadeira de roda, que não se alimenta mais e que tem uma qualidade de vida bastante comprometida? Como vai ser o tratamento? Como serão os protocolos para esses indivíduos? E aquele outro indivíduo que, apesar de seus 85 anos, é um indivíduo altamente produtivo, com uma funcionalidade boa. Então, esse conceito de proporcionalidade terapêutica é um conceito que escapa da mão simplesmente da medicina e vai para uma discussão da sociedade como um todo, tá certo? Que é uma questão importante que a pandemia nos trouxe como questionamento. Mas aí, gente, eu queria colocar uma coisa importante para vocês. Onde está o idoso mais vulnerável? Onde está o idoso mais vulnerável? Ele está nas ILPIs, tá certo? A doutora Lúcia também colocou essa questão das ILPIs como uma coisa importante. E é verdade, olha só, nos países desenvolvidos é muito comum 60% a 70% dos idosos em países desenvolvidos
passa os seus últimos anos dentro de uma LPI. Na nossa realidade, ainda é um pouco estigmatizada, ainda não é uma opção que o indivíduo faça. Mas se vocês vejam que 80% da mortalidade da Covid no Canadá, o indivíduo estava dentro de uma LPI. Na Espanha, 66%. Na Noruega, 58%. Na Bélgica, 50%. Então, nós podemos dizer que no mundo desenvolvido, metade das mortes da Covid acontece dentro de uma LPI. E aí a gente tem que fazer esse questionamento. Quer dizer, a pandemia colocou foco na ILPI. Um questionamento sobre como nós, da sociedade, seja da academia, seja do serviço, seja dos gestores, temos que pensar as ILPIs. E é isso que nós temos que pensar. Eu queria colocar duas questões para a gente pensar. O isolamento da sociedade que a LPI tem e das redes de cuidado. Você veja que as cidades elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, nós vamos ter escolas, nós vamos ter hospitais, nós temos uma rede de saúde. Toda a sociedade se urbaniza, a cidade cresce. E aonde está a LPI? Lá no seu cantinho. E muitas vezes nós temos uma realidade de isolamento dessas LPIs. Uma realidade de isolamento. E que muitas vezes ela forma como se fosse um gueto. É um gueto de filantropia, é um gueto de pessoas em desvantagem, e muitas vezes a sociedade não vai lá. Não vai lá. Tá certo? Não pensa lá. A pandemia nos obrigou a pensar em LPI. A pandemia nos obrigou a pensar numa gestão para a LPI. E a segunda questão é exatamente como que essas LPIs se relacionam com gestores. A gente conhece um relacionamento bom no nível municipal, no nível estadual e no nível federal com as LPIs. Mas nós temos que chegar a essa conclusão de que há esse relacionamento, e provavelmente a doutora Lúcia também confirma isso, que esse relacionamento se dá na oferta de ajuda financeira, pelo trabalho que as LPIs fazem, e numa normatização. Olha, uma LPI tem que ter isso, não pode ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Então, assim, esse relacionamento com os gestores, muitas vezes é restrito a este universo de fornecimento de condição financeira e de controle sobre as normatizações. Mas o que a pandemia está pedindo neste momento é que isso se aconteça o seguinte: olha, as LPIs têm que ter uma relação com o sistema de saúde. O sistema de saúde tem que entender isso, ele tem que estar articulado com as LPIs. A vigilância sanitária, a epidemiologia precisa também estar entendendo que existe um grupo de pessoas que está ali, que são moradores de LPIs, que são muito mais vulneráveis. E muitas vezes os gestores poderiam se responsabilizar também pela educação continuada dos profissionais da LPI. Que nós estamos vendo agora isso. Então, vocês vejam que novo cenário é esse que a pandemia propõe para a gente, de pensar de maneira diferente as ILPIs. E é isso, gente, que nós vamos ter que pensar. A pandemia saiu de um antes para ir para um depois. Tá certo? E a pandemia saiu dessa maneira, e na questão do envelhecimento, aquilo que tinha muita visibilidade antes da pandemia, por exemplo, nós sabíamos da transição demográfica, tinha visibilidade. Nós conhecíamos as doenças crônicas, tinha visibilidade, a questão do idoso falava sobre isso. Falava sobre, por exemplo, a individualidade, a autonomia, a identidade. Falava sobre o Estatuto do Idoso, é uma coisa extremamente avançada. Poucos países têm normas tão bem organizadas como o Estatuto do Idoso. Falamos das facilidades e os privilégios. Quer dizer, a sociedade hoje foi obrigada a perceber que você precisa deixar o indivíduo idoso sentar no ônibus. Quer dizer, não tem problema. Assim, vivemos numa sociedade onde isso ainda precisa ser regra, precisa ser colocado lá, não é uma coisa natural. Nós vamos avançar para isso, mas nós temos essas facilidades. Nós temos o reconhecimento do lazer como uma coisa importante. Você veja que o próprio SESC evoluiu com os grupos da terceira idade, as igrejas, as ONGs participam com isso. Então, isso tudo tem muita visibilidade, já tinha antes, mas a pandemia tinha algumas coisas que estavam escondidas ali e que a pandemia nos revelou.
existia uma situação ainda não revelada e que foi revelada neste momento, que é exatamente o idoso com grande dificuldade funcional, aquele que nós chamamos do idoso com fragilidade. É esse indivíduo, a gente reconheceu, puxa vida, ele é uma grande vítima de uma pandemia. E aí, também, junto com isso, foi revelado uma coisa importante, que existe um idoso frágil vivendo em casa, que ainda a gente precisa discutir isso. Quantos indivíduos frágeis estão em casa porque não tem uma LPI disponível ou porque não acharam que a LPI seria a melhor opção, mas que estão com dificuldades? Quantos cuidadores estão sofrendo? Quantos cuidadores estão adoecidos também sendo vulneráveis? E outros limitados a uma LPI. A pandemia nos alertou que a LPI realmente ela tem um papel de assistência social importante que a gente já sabia, tá certo? E que a gente reconhecia como uma estratégia de cuidado. Existia o cuidado em casa, o cuidado em hospital dia, em clínica dia, mas também numa LPI. Mas, fundamentalmente, a pandemia nos alertou para que dentro daquela LPI existe uma grande quantidade de pessoas de alta vulnerabilidade. Então, gente, essa era a contribuição que eu queria trazer hoje nessa discussão. Como a pandemia fez com que a gente fosse revelado, apresentado a uma situação que ficava um pouco escondida em toda a sociedade, né? Que ruim que a pandemia veio, mas que bom que ela pôde, nós vamos poder trazer coisas positivas para isso. Nós podemos trazer essa questão que não basta ter 60 anos, o importante é quão disfuncional você é e que existe um lugar onde existe um predomínio de pessoas com disfunção e com desvantagem, não só social, mas uma desvantagem biológica, que são as ILPIs. Então, queria agradecer muito a poder participar com vocês nesse momento e podendo estar contribuindo de uma forma, trazendo a questão da saúde, dando luz a essa questão da saúde que a pandemia nos falou. Tá bem? Muito obrigado. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua explanação, riquíssima. Realmente, a gente, no momento atual que nós vivemos hoje, com toda essa pandemia, nós realmente temos que rever essa forma de envelhecimento, né? E essas outras causas, né? Em que o idoso está envolvido. Realmente é como a doutora Lúcia falou, a doutora Heloísa falou muito bem, que essa questão do idoso ela tem que ser muito mais difundida, muito mais conhecida, né? E realmente é uma das questões que a gente vem debatendo no Conselho Federal, é justamente em levar o conhecimento do Estatuto do Idoso às escolas de ensino médio e às universidades, né? Que hoje não existe uma cadeira, né? Uma disciplina obrigatória que é para tratar justamente do Estatuto do Idoso. Né? E a gente tem questionado isso, a gente tem debatido isso junto ao Conselho Federal para que a gente possa trazer opções ao Ministério da Educação para que a gente possa tornar essa matéria obrigatória, né? Porque nós iremos envelhecer, então, por que não programar esse envelhecimento? Né, doutor? O senhor como médico sabe que se um envelhecimento justamente tirar toda essa demanda que tem na saúde, porque se você tratar antes, você prevenir antes, todas as doenças que acometem hoje as pessoas idosas serão menos demandadas pelo sistema, principalmente pelo Sistema Único de Saúde, que hoje é o principal, né? A maioria da população idosa hoje necessita desse Sistema Único de Saúde. Nós queríamos agradecer, eu queria agradecer a presença de todos os palestrantes, doutora Heloísa, doutora Lúcia, doutor Marcos, foi realmente explanações grandiosas, de muito conhecimento,
Gostaria de agradecer em nome da Comissão Nacional da Pessoa Idosa e de todos os membros integrantes da nossa comissão, agradecer a participação de vocês, a participação de todos os ouvintes, todos os inscritos nesse congresso, em nome do Conselho Federal também, dizer que a OAB está à disposição para mais debates, parabenizar os organizadores do congresso, essa iniciativa de ter esse primeiro congresso virtual, que não fique só no primeiro, a gente tem que debater a questão hoje da advocacia, né? Nesse cenário que se colocou através da pandemia, que a gente tem que se reinventar. E gostaria muito de agradecer também o diretor da ESA, da ENA, né, que é a Escola Nacional da Advocacia do Conselho Federal, agradecer a participação, agradecer a oportunidade da Comissão do Direito da Pessoa Idosa estar aqui presente nesse congresso, e só dizer que estamos aqui à disposição e queremos ouvir mais profissionais envolvidos na área e vamos difundir essa causa do idoso. E não poderia me fazer mais diferente do que eu venho falando nas demais lives que eu venho fazendo, pedir realmente que a questão da violência contra a pessoa idosa, que se tornou muito mais conhecida através da pandemia por causa do isolamento social, infelizmente é um índice que veio crescendo durante a pandemia, e a gente pede sempre que as pessoas denunciem, que a denúncia é importante, né? As pessoas idosas precisam que, muitas das vezes, eles não denunciam por uma questão mesmo de família, geralmente os agressores estão dentro da própria residência, e a gente sempre pede que o vizinho, o amigo, que perceba esse tipo de violência, denuncie. Hoje nós temos o canal, né? E as seccionais, através das comissões estaduais também, estão abertas para receber os tipos de denúncia em cada seccional e encaminhar as das autoridades competentes. Só gostaria mesmo de agradecer, inclusive, aos colaboradores que nos acompanharam aqui nesse painel e dizer a todos que estão nos ouvindo, estão acompanhando todo o congresso, agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui e parabenizar a todos mesmo por essa iniciativa tão importante, né, de estar discutindo mesmo a questão do idoso aí pós-pandemia. Agradecer a participação da doutora Lúcia, certo, pelo trabalho aí dela, achei muito interessante, a professora Heloísa Barbosa, advogada, que discutiu muito bem essa questão do envelhecimento na sociedade aí como uma demanda jurídica, né? Então foi um prazer participar com vocês dessa discussão. Se eu posso dar uma palavrinha, eu queria igualmente agradecer essa oportunidade ímpar de estarmos com 3 visões sobre a questão do idoso e que, na verdade, acho que todos perceberam como acabou por se complementar o olhar de cada um com o dos demais, né? E acho que o maior ganho que nós temos no dia de hoje é dar mais visibilidade à questão do idoso, que ainda é muito invisibilizada pela sociedade. Muito obrigada, foi uma oportunidade única. Muito obrigada a todos. Eu agradeço. Posso? Alô? 2 minutos, por gentileza. Quero agradecer a organização do evento, agradecer de forma muito especial a doutora Heloísa, o doutor Marcos, que nos brindaram aí com suas experiências, cada um na sua área. Portanto, agradeço essa oportunidade de participar de um evento tão importante quanto esse.